Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos continuar ali com o nosso estudo a respeito do Trivium, especificamente a respeito das categorias do ser. Tá? Em primeiro lugar, você pode estar se perguntando, mas por que toda essa teoria, né? Para que a necessidade de toda essa teoria? Bom, quando você vai estudar qualquer assunto, né, principalmente assuntos que exigem uma capacidade de abstração maior, essas categorias vão te ajudar para que você saiba definir os conceitos, né, com os quais você vai trabalhar e para que você não caia em armadilhas, né, e analise os conteúdos, os conceitos com os quais você trabalhar da maneira mais adequada e exata possível, tá? Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos falar a respeito de predicado. E o que tem a ver exatamente predicado com as categorias do ser? O que acontece? Quando você estuda as categorias do ser, você, como um exercício, você pode pegar lá, selecionar qualquer ente, né, que você queira, qualquer objeto que você queira e tentar verificar as categorias naquele objeto. Por exemplo, neste momento eu tenho o computador que é uma substância, né, que ele está num lugar específico, num tempo específico, ele possui uma qualidade específica, uma quantidade específica e assim por diante. Eu posso, então, utilizar o computador como um modelo para que eu exercite, então, essa observação das características da substância, no caso do computador, e classifique, então, nessas 10 categorias. Tá? Então, essas 10 categorias elas são utilizadas para que você perceba os entes reais, né, e as suas características. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, uma maneira de você estudar então as 10 categorias é pegar um objeto e utilizá-lo como exemplo. Mas uma outra maneira, né, também parecida, é você verificar o predicado com relação a uma substância. E dependendo do predicado, você vai saber se o objeto do qual você está falando é uma substância, quais são os seus acidentes e assim por diante, apenas analisando o predicado. Então você vê que aqui, neste momento, nós estamos indo um nível a mais no sentido da nossa realidade mais imediata. Por quê? Porque nós começamos com definição de conceitos a respeito do ser, não é assim? Como forma, matéria, não é isso? Que são gerais, ou seja, que valem para todos os seres. Aí nós estudamos as 10 categorias, assim, classificamos ali, ou seja, nós já tivemos de utilizar mais símbolos, ou seja, palavras, entendimento gramatical para fazer essa própria classificação das 10 categorias, e agora nós vamos utilizar o predicado, e aqui também já começamos a utilizar mais conceitos propriamente gramaticais. O nome dessa apresentação é predicado sendo o sujeito. Então aqui nós já sabemos que nós temos de saber o que é o sujeito em uma oração para podermos então ver qual é o predicado e assim determinar em qual categoria está aquele predicado, tá? Então, o predicado, se você estuda gramática, você vai ver que o predicado é definido como uma característica própria de algo, não é isso? Eu coloquei aqui que predicado é algo que existe em relação a um sujeito ou em relação a uma substância, tá? Quando você estuda predicado na gramática, eu lembro disso até na escola era assim, eu fazia uma classificação, eu analisava as orações e determinava qual era o predicado, mas não tinha ideia do porquê o predicado era o predicado, né? E aqui, dando um passo atrás, no sentido de ver o que está por trás da gramática, nós começamos a entender, então, o que é de fato um predicado. Então, assim, vamos determinar aqui que predicado é algo que existe em relação a um sujeito, né? Então, nós temos de ver qual é o sujeito em uma oração para determinar qual é o seu predicado, não é assim?
E aí o que acontece? As 10 categorias podem ser organizadas em 3 grupos, de acordo com o que elas expressam sobre um sujeito, tá? Então nós vamos ver que em qualquer oração que você faça, na observação e na descrição da realidade, você sempre vai ter de ter ali um sujeito, assim. Algumas vezes esse sujeito pode estar oculto, pode ser um sujeito composto, mas algum sujeito vai ter de haver. Se não houver algum sujeito, você vai saber também. E algo a respeito desse sujeito também é pensado ou falado, né, através ali de palavras. E o que é falado a respeito do sujeito pode ser uma indicação das categorias do ser que estão em jogo ali no presente momento. Aí você vai conseguir fazer o quê? Através da análise do predicado, você vai conseguir organizar as categorias do ser que nós estudamos antes, tá? Nesta apresentação nós vamos tratar somente da substância, analisar, saber quando o predicado se refere à substância propriamente, e é a substância, né? Quando o predicado é o próprio sujeito. E aí nas outras aulas nós vamos verificar quando que o predicado se refere a outras categorias do ser. Então aqui, o primeiro grupo, né, que é composto somente da substância, né, esse é um grupo do quê? É um grupo de categorias. Nós vimos que são 10 categorias, e essas categorias então são divididas em grupos de acordo com o que o predicado afirma a respeito do sujeito, ou quais são, em outras palavras, quais são as características de uma substância, né? Então, no grupo 1, o predicado é o próprio sujeito. Se o predicado é o próprio sujeito e não existe no sujeito, o predicado é uma substância, tá? Como exemplo aqui, uma oração comum, Pedro é um homem. Assim, então nós vemos que Pedro é uma substância, não é isso? Note, você não deve se apegar à palavra Pedro, mas você deve saber que existe uma pessoa, assim, que foi nomeada por seus pais Pedro, e é uma pessoa real. Então, quando você estuda esses assuntos, você tem que tomar um certo cuidado, que é o quê? Você tem que sempre tentar perceber o referente, né? Nós temos ali signo, significado e referente. Aqui nós estamos falando do significado, que é uma oração feita por palavras que são símbolos que representam uma realidade. Então você tem de tentar perceber a realidade, ou seja, o referente, em qualquer análise que você faz. Isso vale para leituras, isso vale para estudos em geral, tá? Se você é daquelas pessoas que não acredita na realidade objetiva, então você não vai conseguir prosseguir com esses estudos. Então você tem de dar um passo atrás e perceber o referente, perceber a realidade que o circunda, para então continuar esses estudos das artes liberais, né? Porque o fator principal aqui que é estudado é a própria realidade, né? Como as coisas são, tá? Então o que acontece? Voltando ali, Pedro é um homem. Bom, Pedro é o sujeito da oração e é um homem, nós temos ali como o predicado. O que é um homem aqui nessa oração? É o próprio Pedro. Assim, então nós vemos que o predicado é um homem, ele não existe no Pedro. Ele é o próprio Pedro. Assim, se eu falasse assim, por exemplo, Pedro é alto, nós vemos que a qualidade, assim, a quantidade, né, a categoria relacionada ali seria a quantidade. Então nós vemos que alto se refere a Pedro, porque é uma característica que está no Pedro, ou seja, está no sujeito, mas não é o próprio Pedro, entende? Então o que acontece? Neste caso aqui, o predicado é um homem, ele é o próprio sujeito, ele é o próprio Pedro, ou seja, Pedro é um homem. Neste caso, nós estamos falando de uma substância, ou seja, o predicado aqui é uma substância. Isso pode parecer complexo, mas quando você pegar para analisar qualquer exemplo, você vai ver que
acaba sendo muito fácil, tá? Então, Pedro é um homem. Um homem, predicado, e o predicado é o próprio Pedro. Então, o predicado é uma substância. Então, aqui nós temos a primeira classificação, o primeiro grupo, que na verdade é composto de uma categoria apenas, que é a categoria da própria substância. Nas duas próximas aulas, nós vamos verificar os outros dois grupos de classificação, e aí vai ficar mais fácil de você entender a relação entre predicado e sujeito, entre as características e a própria substância, tá? E isso vai te ajudar depois nos estudos mais avançados ali para a análise da própria realidade no final das contas, tá bem? Então nos vemos numa próxima aula, até lá!